ela foi conquistada na cruz do Calvário por Jesus Cristo. A palavra de Deus vai nos dizer que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Ele nos amou primeiro. E por isso nós estamos aqui essa noite com o coração cheio de gratidão para louvar e engrandecer esse bom Deus, esse Deus fiel. Pai amado, Pai querido, o Senhor é santo, o Senhor é justo e o Senhor é fiel. Digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda majestade, Pai. Nós estamos essa noite aqui, Pai, para te render, Pai, para dizer que o Senhor é adorado nesse lugar, Pai, para repreender toda a cilada de Satanás, todo o levante dele, Pai, querendo que esse culto, Pai, não aconteça, impedir de alguma forma, mas nós queremos declarar que os nossos corações são rendidos ao Senhor. Nós cultuamos ao Senhor como a nossa vida, reconhecendo o sacrifício dele, o tão grande sacrifício dele, na cruz do Calvário pelas nossas vidas. Pai, receba os nossos louvores, receba a nossa adoração, receba tudo que for feito aqui, Pai, é para a honra e glória do teu santo e bendito nome. Espírito Santo de Deus, a obra é tua, Espírito Santo. Encontre corações apaixonados pelo Senhor aqui essa noite. Transforme vidas, transforme caráter de pessoas, Pai. Nos ensine cada dia mais e mais a andar com retidão nesse mundo tão corrompido. Nos ajude a ser fiel, assim como o nosso Senhor Jesus Cristo foi fiel. Essa oração que nós fazemos em nome de Jesus, amém? Graças a Deus. Porque dele, por ele, para ele, porque dele, por ele, porque dele, por ele, porque dele, por ele, porque dele, por ele, porque dele, porque dele, por ele, a ele a glória, toda a glória, a ele a glória, a ele a ele a glória, pra sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. Com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Com profundas riquezas e o saber e o conhecer, com
insondáveis são, quão insondáveis. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. A Ele toda honra, toda glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade. Senhor, tua face pois quando neste tua graça invade mim. Deus, nessa noite nós estamos aqui diante do Senhor, Pai. Ah, Deus, nós queremos nos esvaziar de nós mesmos. Nós queremos ouvir a Tua voz, Pai. Ah, o Senhor sabe o que tem no nosso coração nessa noite. Nós queremos estar rendidos diante do Senhor. Ah, Pai, nos ache nessa noite. Deus, se há alguém aqui que chegou cansado, se chegou oprimido nessa noite, que hoje tenha paz na casa, Deus. Ah, o Senhor traga cura nessa noite. O Senhor formoso, o Senhor, tua face, pois quando estás neste lugar, tua graça invade. Oh, acende, acende a chama, acende. O que uma vez vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro. Oh, acende a chama, acende a chama, ó Pai, e uma vez vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Acende a chama, eu não resistirei. Eu quero mais. Oh! Acende a chama,
Eu quero mais. Eu quero mais. Oh! Acende a... Oh! Eu quero mais. Acende um fogo em meu coração. Eu quero mais. Eu quero mais. Acende um fogo. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais. Não há outro lugar. Não há outro lugar. No teu amor, em teu amor. Não há outro. Onde eu quero. Não há outro lugar. Em teu amor. E não há outro lugar. Não há outro lugar. Em teu amor, não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar. Em teu amor, em teu amor. Sua verdade terra glorificam Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Você pode render toda a adoração a Ele nessa noite. Porque Ele é o Senhor, sua verdade e terra glorificam e Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. E Ele é exaltado, o Rei exaltado. Eu louvarei, Ele é exaltado. Seu nome louvarei, porque Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar, e terra e céu glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. E Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam teu santo nome. E Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu.
porque Ele é o Senhor, tua verdade glorificam. Ele é exaltado, o Rei dos céus, porque Ele é e tua verdade glorificam. E Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Santo, Santo é o Senhor Deus, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo. Ele é digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso. Ele é digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Aleluia. O Senhor nosso Deus. Aleluia, tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso. Ele é digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor poderoso. Ele é digno de louvor, digno de louvor. Amém.
Você pode aplaudir o nome desse Deus que é santo, que é poderoso, digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Nós te exaltamos nesse lugar, Senhor, Rei e Salvador das nossas vidas, Jesus Cristo. Você pode se assentar, em nome de Jesus. Que noite linda, que noite alegre, que noite repleta da presença do Senhor, e que bom que você está aqui, meu irmão e minha irmã. Momento do ofertório, dos dízimos e das ofertas. Eu gostaria de compartilhar um texto com você. Esse texto está no livro de 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 24. E vai dizer assim a palavra do Senhor: mas o rei Davi disse a Ornã: não, quero comprá-lo pelo seu valor, pois não tomarei para o Senhor o que é teu, e nem oferecerei holocaustos que não me custem nada. Eu gostaria de me atentar com você nessa última frase: nem oferecerei holocaustos que não me custem nada. Talvez muitas vezes a gente, nesse momento de dízimo, de oferta, a gente acha que simplesmente depositar um valor, né, uma quantia, é o suficiente. Mas eu quero me atentar para o que Davi, assim também como Davi, Abraão já tinha dito: eu não quero oferecer para o Senhor aquilo que me sobra. Eu não quero oferecer sobras para o Senhor, aquilo que não me custou nada, aquilo que sobrou, não. Eu quero oferecer algo para o Senhor que me custe, porque esse foi o exemplo do nosso Senhor Jesus. Ele deixou toda a sua glória e ele ofereceu, né, o próprio Deus ofereceu o que ele tinha de mais precioso, que foi a vida do seu próprio Filho, o unigênito, o Filho do Deus vivo. Então, se nós fomos convidados a tomar a nossa cruz e seguir os mesmos passos que o nosso Senhor Jesus seguiu, ele que entregou tudo, nós, eu e você nessa noite, também somos convidados a participar desse momento. Batista, o senhor está falando então que é para eu entregar tudo que eu tenho? Não, talvez tudo que você tem é o seu coração, e é isso que o Senhor quer nessa noite. Então, junto com o seu dízimo, junto com a sua oferta, entregue também o seu coração. Fala: Senhor, hoje eu quero colocar diante do teu altar não só o que eu tenho em mãos aqui, mas o que eu tenho dentro de mim. Eu quero colocar a minha casa, eu quero colocar o meu futuro, eu quero colocar a minha família. Então que você faça isso, que você possa ofertar aquilo que te custe algo. Talvez vai te custar o seu conforto, talvez vai te custar a sua zona de conforto, talvez vão te custar conversas difíceis que você tem que ter dentro da sua casa, mas que você ofereça isso, ofereça esse espaço dentro da sua casa e dentro do seu coração, para o Senhor Jesus entrar e fazer total diferença. Em nome de Jesus, então faça isso com essa consciência, com liberdade, com convicção nessa palavra que a gente acabou de ler. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, queridos. Vamos exaltar o Cordeiro Santo. Se prostram aos seus pés, os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de tudo, Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti, e tudo é para ti, e tua é a glória. Nós te exaltamos, Jesus. Tu és santo, santo, santo.
e a Ele cantam. Tu és digno de tudo, Tu és digno de tudo, pois tudo vem de Ti, e tudo é para Ti, Tua é a glória. Oh, Tu és digno de tudo, Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de Ti, e tudo é para Ti, Tua é a glória. Dia e noite, Jesus, nós nos rendemos aos Seus pés. Não há lugar melhor. Deus. Dia e noite suba a Ti nossa adoração. 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 Dia e noite suba. Será que você pode levantar a sua voz nessa noite? Suba a Ti nossa adoração. Dia e noite suba a Ti nossa adoração. Oh, de noite, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor, nós te exaltamos, exaltamos, te exaltamos. Nós te exaltamos, e te exaltamos, e te exaltamos, ó Senhor. Será que você pode aplaudir bem alto o nome dele? Aleluia. Aleluia. Ele exaltado, para sempre exaltado. Pode se assentar, meu irmão, em nome de Jesus. Igreja linda do Senhor, nesse momento, junto de você, eu queria levantar um clamor. Vamos agradecer pelos dízimos, pelas ofertas, agradecer por tudo que o Senhor tem feito nesse lugar, por não ter deixado faltar nada para mim, para a sua casa e para essa igreja. Mas eu também quero, junto da igreja do Senhor, levantar um clamor pela vida dessa terra, levantar um clamor pela nossa nação, levantar um clamor pelo nosso estado. Então eu gostaria que você nesse momento se unisse,
junto comigo em oração, eu vou estar orando, mas que você não seja conduzido pela minha oração, mas pelo Espírito Santo de Deus. Que o Espírito Santo de Deus te leve a abrir mesmo a sua boca e profetizar sobre essa terra, dizendo e declarando que essa terra, que São João da Barra, que Atafona, que o Rio de Janeiro, que a nação brasileira pertence única e exclusivamente ao Senhor Jesus. Mas vamos orar com fé, meu irmão. A oração do justo, ela pode muito ser um efeito. Então, se o povo de Deus se humilhar, se voltar para o Senhor, clamar pelo nome do Senhor Jesus, declarar o nome de Jesus sobre essa nação, as coisas podem e serão diferentes. Então, em nome de Jesus, meu irmão, com fé, abra sua boca, feche os seus olhos e declare que a nossa terra, o nosso estado, a nossa nação é do Senhor Jesus. Feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Jesus, como diz essa canção, Senhor, nós te exaltamos nessa noite, Pai, porque o Senhor é digno de tudo, Senhor, de toda honra, de toda glória, de todo louvor, Senhor. A ti pertencem, Pai, o poder, o domínio, a soberania, Pai. Tudo é teu, Senhor, tudo é para o teu louvor, Jesus, e nós somos gratos ao Senhor, Pai, porque o Senhor é um Deus, Pai, que não tem deixado o teu povo desamparado, Senhor. O Senhor não tem deixado o justo mendigar o pão, Pai, nem sua descendência passar fome. O Senhor tem nos alimentado, Pai, e eu não digo só a respeito, Pai, do alimento físico, Pai, mas o Senhor não tem nos deixado sem a tua presença, Pai. E como nós somos gratos ao Senhor, Pai, como nós podemos, Pai, sentir a tua presença nesse lugar, Pai. Como o Senhor alimentou, Pai, o teu povo, Senhor, o teu rebanho, Pai, com a tua presença nesse final de semana, Senhor. Como o Senhor, Pai, não tem deixado, Pai, o teu povo faminto e nem sedento, Pai, nós queremos te agradecer, Pai. Nós queremos te agradecer porque certamente, Pai, a tua bondade, a tua graça, a tua misericórdia, Pai, a tua fidelidade, Pai, tem nos acompanhado, Jesus. Nós queremos te agradecer, Senhor Jesus, muito obrigado, Pai. Não tem faltado nada, Pai. E mesmo na escassez, Pai, nós podemos dizer, Pai, que nós podemos todas as coisas, Pai, naquele que nos fortalece, Pai. Nós podemos dizer que nós não temos falta de nada, Pai, se temos o Senhor como verdadeiro pastor, supremo pastor das nossas vidas, Pai. Então ensina-nos, Pai, a sermos um rebanho, a sermos ovelhas totalmente dependentes de Ti, Senhor, para que não sintamos falta, Pai, das coisas que esse mundo nos oferece, Deus. Jesus, muito obrigado por cuidar da nossa casa, muito obrigado por cuidar das nossas famílias, muito obrigado, Pai, pela provisão e os livramentos de todos os dias, Pai. E nesse momento, Pai, nós como igreja também queremos clamar, Senhor, mas também pelos olhos da fé já enxergar, Pai, uma terra, Senhor, uma cidade, um estado, uma nação, Senhor, totalmente rendida ao nome de Jesus. Senhor, nós queremos declarar, Senhor, o teu nome, Jesus, sobre a nação brasileira, Senhor. Nós queremos declarar o teu nome, Senhor, sobre o governo desse país, Senhor. Nós queremos declarar, Pai, o teu nome sobre cada estado do Brasil, Senhor. Nós queremos declarar, Senhor, o teu nome sobre a igreja brasileira, Senhor. Desperta o teu povo, Senhor. Sacuda o teu povo, Senhor. Levanta mesmo, Pai, um novo povo, Senhor. Uma geração que vai fazer a diferença, Pai. Que vai ser sal, que vai ser luz para essa geração, Pai. Uma geração que vai ser resposta, Pai, para aqueles que aguardam, Pai, a manifestação dos filhos de Deus, Pai. Essa geração, Pai, a criação aguarda, Pai. Então levanta o teu povo, Jesus. Levanta o teu povo sobre o estado do Rio de Janeiro, Senhor. Tu és o príncipe da paz. Venha com a tua paz, Senhor, sobre o estado do Rio de Janeiro, Senhor. Que o estado do Rio de Janeiro não seja mais conhecido, Senhor, como um estado perigoso, Senhor, como uma cidade violenta, mas aonde a paz e o supremo príncipe da paz reina, Senhor. Jesus, em nome de Jesus, nós queremos declarar o teu nome, Pai, sobre a terra de São João da Barra. Ó Deus, em nome de Jesus, o Senhor já tem feito uma grande obra nessa cidade, Pai. Mas nós pedimos, Pai, em nome de Jesus, completa a tua boa obra nessa terra, Senhor. Nós não queremos ser conhecidos como a terra da ruína, Pai, como tem sido ministrado, mas nós queremos, Pai, ser conhecidos como o povo do avivamento, Senhor. Nós queremos ser conhecidos pela terra onde o Senhor fez brotar vida, Senhor, aonde fluíram os rios de água viva, que fluem do trono de Deus. Nós queremos, Pai,
Então flua o teu rio, Pai, sobre essa cidade, Pai, sobre as famílias, Pai, sobre cada bairro, Senhor, sobre cada distrito, Senhor, sobre cada localidade, que haja vida, que o Espírito Santo de Deus sopre vida, Pai, nesse lugar, Pai. Ó Deus, livra essa terra, Pai, da prostituição, Pai. Livra essa terra, Pai, das drogas, Pai. Livra essa terra da corrupção, Senhor. E que haja aqui, Senhor, não nomes, mas um único nome sendo levantado. O nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Sobre cada bairro nós declaramos: o Senhor Jesus é Senhor. Ele é Rei, Ele é Senhor. Ele é o dono dessa terra. Nós queremos, Pai, em nome de Jesus, contemplar, Pai, pelos olhos da fé, uma terra curada, uma terra sarada, uma terra restaurada para a honra e para a glória do teu nome. Por favor, Jesus, levanta um povo comprometido, Pai. Faça-nos, Pai, em nome de Jesus, Pai, um povo comprometido, Pai. Se até aqui, Pai, nós temos fraquejado, Pai, nós não temos nos dedicado, Pai, com tanto zelo, Pai, a obra que o Senhor quer fazer nessa terra, nos perdoe, Pai. Mas cura, Pai, o nosso coração nessa noite, Pai. Alinha o nosso coração nessa noite, porque nós queremos participar, Pai, e nos colocar, Pai, disponíveis para que o Senhor nos use, Pai, para transformar a história dessa terra, Pai. Muito obrigado, Pai. É o que nós te agradecemos e pela fé já contemplamos, Pai, essa terra se rendendo, se submetendo ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Toda honra, glória e louvor sejam dados a Ti, o único Senhor, Jesus Cristo. É a nossa oração, Pai. Amém. E graças a Deus. Diga assim bem alto: atafora é do Senhor. Amém? Amém mesmo? Boa noite, povo lindo de Jesus. Graça e paz, amém? Quero agradecer e louvar o Senhor pela sua presença. Que bom que você veio. Que bom que você está aqui. Podemos louvar o Senhor pela sua presença. Volte sempre em nome de Jesus. Viva Atafora te recebe com muita alegria. E com muita alegria, como recebemos visitantes, igreja? Seja muito bem-vindo. Volte sempre. Muito obrigado pela sua presença. Uma programação especial, se não, dia da visão, domingo da visão. Como bem diz o pastor Carlito Paz, ninguém constrói nada grande sozinho. Quero agradecer os pastores auxiliares, pastor Matias, pastor Alessandro, cada líder de célula, cada líder de projeto, de ministério, cada departamento, cada escala, a equipe de apoio. Muito obrigado. Muito obrigado pelo seu coração, disponibilidade e serviço. Somos a Atafora, uma igreja visionária, o ano da colheita. Nós acreditamos mesmo que os campos estão prontos, estão brancos, prontos para a colheita. Então vamos juntos colher. E a nossa intenção, o propósito, o objetivo maior é ganhar toda essa região para Jesus. Nós entendemos que temos um chamado, não a grande omissão, mas a grande comissão. Amém? Deus seja louvado. Estamos, de fato, vivendo um tempo muito desafiador, um tempo muito alegre, que Deus tem feito uma grande obra através da primeira igreja batista em Atafora. E precisamos reconhecer que a boa mão do Senhor está estendida sobre nós. Se não estiver estendida, ai desse pastor que vos fala. É a boa mão do Senhor que está nesse lugar. Amém? Deus seja louvado. Obrigado à liderança, obrigado a quem participam de segunda a segunda da vida da igreja. Vida na vida. Vida na vida. O discipulado. Deus seja louvado. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Obrigado, ministério, Livre Sou. Que bênção, que privilégio, que ambiente. Deus está nesse lugar. Deus está na casa. Que bom. Já estava com saudade do Felipe, agora com mais um integrante. Futuramente, quem sabe, o Gênesis ou a Gênesis. É o sonho. Ele recebe, meu Deus do céu. Fala de novo. Deus dá e provê, olha aí, ó. Meu Deus do céu. Responde oração para alguém aí, ó. Antes de receber e orar pelo pastor Eric, obrigado desde já pelo coração. Queremos consagrar a vida de um bebê, uma bebezinha ao Senhor nesse momento. A sobrinha, filha da sobrinha, da irmã Rosa. Quero chamar aqui à frente os pais, o Guilherme, a Ana e a filha Gabriele, por favor. Toda a família também, por favor. Toda a família também, puder vir junto também, por favor. Nesse momento iremos consagrar. Que especial consagrar uma criança ao Senhor.
Essa criança já pertence ao Senhor. O futuro dela está nas mãos do Senhor. Obrigado, casal, família, pelo coração, por estar aqui querendo apresentar essa criança diante do Senhor. Esperar a família chegar aqui à frente, por favor. Pode ficar em pé, igreja, nesse momento, por favor, em nome de Jesus. Fica de frente para lá, por favor. Vou chamar aqui a minha esposa junto comigo, por favor. A nossa pequena Gabriele, é isso? Gabriele, meu Deus do céu. Princesinha do Senhor, amém? Estamos para cá, igreja, em nome do Senhor Jesus. A minha esposa vai orar, mas enquanto ela ora, eu quero de fato que você possa profetizar a vida dela. Nós estamos apresentando uma criança ao Senhor. Você tem noção disso? Não é de consagração? Pai, que grande privilégio, Deus, nós como igreja temos, Pai, de apresentar a Gabriele a Ti, Senhor, de consagrá-la a Ti nessa noite. Pai, eu Te agradeço, Senhor, pela vida dos pais, Senhor, pela oportunidade de gerar esse bebê, Deus, pelo dia, Senhor, do parto da Gabriele, Senhor, muito obrigada, Senhor. Ah, Deus, que ela venha, Senhor, crescer em graça, em conhecimento, Pai, em estatura, Deus, que o Senhor dê sabedoria aos pais, para que ela possa crescer nos Teus caminhos, Senhor, para que ela venha Te amar, Senhor, para que ela venha, Senhor, estar cada vez mais, Senhor, convicta, Senhor, do Senhor, de quem o Senhor é, que o Senhor é o Salvador da vida dela, Pai. Ó Deus, que na idade da razão, Senhor, ela venha Te escolher, Pai, e que ela venha ser uma mulher segundo o Teu coração, Deus, uma mulher que Te ame, Pai. Ó Deus, que o Senhor venha conduzi-la, Senhor, aos Teus propósitos e ao Teu querer, Pai. Ó Deus, que a sua família, Senhor, cada um desses integrantes que estão aqui à frente, Senhor, venham, Senhor, conduzi-los no caminho do Senhor, Deus. E que ela venha, Deus, crescer na Tua casa, Senhor, amando a Tua casa, Deus, servindo na Tua casa, Pai. E que ela possa, Senhor, ser uma grande bênção, Senhor, às nações. Que ela venha, Senhor, ser usada por Ti ainda na infância, Senhor, para impactar a sua família, Senhor, aos seus coleguinhas do colégio, Pai. Que o coração dela venha estar em Ti, Pai. Ah, Senhor, que ela venha, Deus, crescer com saúde, Pai. Que ela venha crescer, Deus, Te amando. Que ela venha ser uma criança obediente aos seus pais, Deus. E que ela venha ser um exemplo, Senhor. Um exemplo de uma criança que é criada nos Teus caminhos, para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Muito obrigada pela vida da Gabriele, Senhor. Amém. Um pedido especial do pastor, que todos os dias você possa orar pela Gabriele. A Gabriele pertence ao Senhor, amém? Fotografia, a foto oficial aqui, por favor. Obrigado, Deus seja louvado, poder assentar, povo de Deus. Que privilégio, obrigado pela honra e pela confiança como igreja. Muito obrigado mesmo. A irmã Rosa e apresentar a sobrinha aqui na casa do Senhor. Como é bom ouvir a voz do Senhor, obedecer, discernir e saber que o Senhor nos apresenta homens de Deus. Quero agradecer ao Senhor pela sua vida, pastor Eric, pela sua casa, seu ministério. Pastor Eric é pastor auxiliar da PIB Unamar. Manda um abraço, pastor Luciano, teu presidente ali. Abraço também para o meu pai, pastor Jorge, dona Margarida, a Yasmin também. Estão pastoreados também ali para o pastor Luciano, pastor Eric também. É com prazer, com privilégio, muita alegria que recebemos. Fica à vontade, fica à vontade. Então vá para casa entregar a última gota. Em nome de Jesus. Vem cá, meu pastor, por favor, meu amigo. Que bom te receber. Que alegria, que alegria. Estamos para cá em nome de Jesus, igreja. Pai, nós te louvamos por essa noite tão linda, abençoada, ungida e separada pelo Senhor, Pai. Obrigado por tudo que tem feito em nós e através de nós. Que possamos ter o coração de Cristo, o caráter de Cristo, Pai, e nos submeter ao teu propósito, Pai. Obrigado porque o Senhor tem nos abençoado nesse tempo tão difícil, Pai, como igreja, Pai.
ano de muito trabalho. Um ano que tem gerado discípulos de Cristo, Pai. Tem salvado vidas, Pai. A prova disso, que esse mês temos a festa das águas, Pai. Pessoas que serão batizadas, Pai. Que foram salvos, sendo transformados, foram evangelizados e agora discipulados pela igreja, Pai. Muito obrigado pelo privilégio. Obrigado, porque antes, Pai, falávamos, Pai, por telefone, por mensagem, WhatsApp. E hoje o teu servo, Pai, saiu dali, Pai, da sua casa, da sua cidade, da sua igreja, está aqui em Atafona para nos servir, Pai. Obrigado pelo coração do teu servo, Pai. Ele está à disposição do teu reino, Pai. Prazer, privilégio, honra por receber aqui, Pai. Reconhecemos como homem de Deus, como pastor segundo o teu coração, onde o Senhor tem feito uma linda obra, Pai. Abençoa ali o pastor Luciano, abençoa ali o Ibunamar, abençoa ali a sua esposa, abençoa mesmo o seu ministério, Pai. E que ele possa, de fato, entregar tudo que o Senhor falou no coração dele, Pai. Nós estamos, Pai, corações abertos para ouvir a Tua palavra, Pai. Que venha o Teu reino, que seja feita a Tua vontade. Quem quer ouvir a voz do Senhor, diga amém. Amém. Com o povo sedento, que ama ouvir a palavra de Deus. Fique à vontade, pastorzão. Amém. Boa noite, amada igreja. Boa noite. Boa noite, amada igreja. Boa noite. Tem alguém feliz aqui essa noite? Amém. Amém. Glória a Deus por isso. Queridos, nós estamos muito felizes de estar aqui. Lá de Cabo Frio, nós temos ouvido o que Deus tem feito nessa igreja. Vou repetir. Lá de Cabo Frio, nós temos ouvido falar daquilo que Deus está fazendo através dessa igreja. Então, queridos, nós temos aqui uma grande oportunidade daquilo que nós víamos, agora nós estamos vendo pessoalmente aquilo que Deus está fazendo e pela fé aquilo que Deus fará também através da vida de cada um dos irmãos. Queridos, Atafona será um lugar onde Deus manifestará a sua glória. Vocês vão ganhar a Atafona para Jesus. Quantos acreditam nisso aqui essa noite? Você pode perguntar para o seu irmão, você acredita nisso? Isso, se você acredita, diz glória a Deus junto comigo. Glória a Deus, Deus seja louvado. Pastor Theo, muito obrigado pelo convite. Que Deus continue abençoando você, sua casa, sua família. Que Deus continue prosperando a sua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nossa oração é que Deus continue te conduzindo, meu amigo, a tudo aquilo que Deus vai fazer na sua vida, em nome de Jesus. O meu pastor, o pastor Luciano, nosso pastor, mandou um abraço botafoguense para você. Pois é. Eu preciso mandar ou dar um abraço flamenguista para a igreja também. Misericórdia, que isso? Ai, queridos, glória a Deus. Eu estou, queridos, hoje com dois amigos, João Márcio, por favor, João Márcio, fica de pé, por favor, e João também, grandes amigos, parceiros da caminhada, dois corações maravilhosos, fiéis escudeiros. Deus continue abençoando a vida de vocês poderosamente, em nome de Jesus. Amém? Queridos, antes de nós começarmos, nós trouxemos aqui o nosso primeiro livro do ministério, que é o livro Propósito Inabalável. Queridos, o seu propósito é inabalável. Amém por isso? Queridos, foi um livro que foi gerado através de uma palavra profética que nós recebemos há 2 anos atrás. Então, foi um processo de 2 anos que o Senhor ministrou no nosso coração sobre como sobreviver todos os processos da vida baseado na vida de José do Egito. Então, querido, se você quiser saber como passar pelas aflições da vida, crises familiares, às vezes na nossa caminhada a gente acha que os propósitos do Senhor ou que as promessas do Senhor não vão acontecer sobre a sua vida, eu garanto para você que vai acontecer em nome de Jesus. Então, se você quiser, ali no finalzinho, ali no início, melhor dizendo, da igreja, você pode adquirir o seu livro em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Meus amados, por favor, abra a sua Bíblia na carta aos Filipenses, capítulo 1. Quantos aqui amam a palavra de Deus? Tem alguém? Amém. Amém. Glória
Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 3. Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Diz assim a palavra de Deus: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Vamos repetir? Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Amém? Queridos, quando nós olhamos para esse texto, é muito importante nós lembrarmos o porquê que o apóstolo Paulo está falando justamente sobre agradecer a Deus para a vida dos filipenses. É importante nós lembrarmos, queridos, e aqui nós vamos recapitular sobre o porquê que Paulo está falando justamente isso nesse versículo. Nós precisamos lembrar, querida igreja, de algo que aconteceu ali em 64 depois de Cristo. Eu e você, nós precisamos lembrar que em 64 depois de Cristo, um imperador chamado Nero, ele coloca fogo até então na capital do mundo, que era a cidade de Roma. Nero, ele era um homem megalomaníaco, ou seja, ele tinha mania de grandeza. Roma, naquele tempo, tinham 12 distritos. Repita comigo, 12 distritos. 12 distritos. Desses 12 distritos, 8 distritos eram povoados pelos cidadãos romanos. Mas 4 distritos de Roma eram povoados
Amém? Amém? Então, querido, preste atenção nisso. Justamente nesse momento que nós vemos, do capítulo 1, versículo 3, ele diz o seguinte: dou graças ao meu Deus todas as vezes que eu me lembro de vocês. É uma coisa interessante. Olha para o seu irmão que está do seu lado, por favor. Não olha para mim, não. Em nome de Jesus. Esse irmão, essa irmã que demorou 1 hora para se arrumar para estar aqui no culto. Deus está falando, né, gente? Olha para o seu irmão e diz o seguinte: em momentos de pressão, traga bons momentos para o seu coração. Em momentos de pressão, traga bons momentos para o seu coração. Há uma grande tendência nossa em achar que aquela estação ruim que vivemos é para sempre, quando na verdade não é. Tanto que Lamentações de Jeremias diz o seguinte: quero trazer à memória o que me dá esperança. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer, querido, é o seguinte: antes dele ter uma crise existencial, antes dele ter uma crise emocional, antes do apóstolo Paulo explodir, ele diz o seguinte: eu sei que eu estou sozinho aqui, eu sei que eu estou passando por tribulação, eu sei que o momento é ruim, mas quando eu lembro dos meus amigos filipenses, eu digo para o Senhor, Pai, dou graças a Deus, que valeu a pena discipular aquele povo. Valeu a pena apacentar aquele povo. Valeu a pena. Paulo só tem o privilégio de agradecer a Deus porque ele se submeteu ao propósito eterno que Deus tinha para ele. E olha que interessante, querido, quando nós estamos na nossa jornada missional, quando eu e você estamos na nossa jornada vocacional, quando nós estamos cada vez mais amando a Deus, mais nós amamos aquilo que Jesus ama. Vou repetir. Quanto mais nós amamos a Deus, mais nós amamos aquilo que Deus ama. Amém. Então olha que interessante. Na nossa jornada vocacional, na nossa jornada missional, não tem como. Eu e você, nós vamos precisar lidar com gente. Amém. Aqui eu acho que não acontece em Atafona, mas lá na Maga, pastor Otelo, algumas pessoas chegam pra gente e falam o seguinte: pastor, não gosto de gente não. Gente me dá estresse. Olha, aqui em Atafona não acontece isso não, né? Só Leonamá, né? Hoje as pessoas, queridos, estão desistindo de outras pessoas. Estão valorizando mais os pets do que gente. Só que não tem como. Quanto mais eu amo Jesus, mais eu amo aquilo que Jesus ama. O que Jesus ama? Gente. Amém. Não tem como. Quanto mais eu quero seguir no propósito eterno que Deus tem para mim, Deus me abençoa com pessoas. Deus me abençoa com pessoas, querido. Pessoas essas que nós damos graças a Deus pela vida delas. Pessoas essas que nós adoramos a Deus pela vida delas. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está querendo dizer apenas nesse versículo é o seguinte: Deus, eu te louvo pela vida dos meus amigos filipenses. Paulo encontrou pessoas que geravam alegria no coração dele. Em um momento de vida ou morte, o apóstolo Paulo se lembra de uma colônia romana
Filipenses, ou seja, Paulo se lembra de gente, Paulo se lembra de pessoas, Paulo se lembra dos seus amigos filipenses. E aí, meus queridos, eu preciso fazer essa pergunta para você. Quantas amizades reais eu e você nós cultivamos depois que nós nos tornamos cristãos? Sabe por que nós precisamos fazer essa pergunta? Porque nós estamos vivendo na era da pós-modernidade e os relacionamentos hoje em dia se tornaram relacionamentos descartáveis. Hoje em dia, aquelas pessoas que eram, ou melhor dizendo, a palavra de Deus diz que é o ápice da criação, hoje o ser humano olha como objeto de consumo. Eu só valorizo você, porque você consegue me dar isso daqui em troca. É ou não é verdade, gente? É verdade. Quantos amigos que eu e você, nós podemos contar de verdade o que a gente sente? Quantos amigos que eu e você, nós podemos contar em algum momento ruim? Quantos amigos que nós temos, que nós podemos confessar nossos pecados uns aos outros? Queridos, quando eu olho para o meu lado, eu não consigo ver ninguém que eu possa contar, que eu possa desabafar, para que eu possa pedir um conselho. Quando eu olho para o meu outro lado, não consigo enxergar ninguém também. Eu olho para trás, não consigo ver ninguém. Querido, provavelmente você trocou seus relacionamentos interpessoais pelas suas realizações individuais. Provavelmente você trocou seus relacionamentos interpessoais pelas suas realizações individuais. Não adianta, querido, chegar com um diploma de doutor na parede e não ter ninguém para comemorar com você. Não adianta você passar no concurso público, você olhar para o lado e não ter ninguém para celebrar contigo. Não adianta você ter uma grande vitória, uma grande conquista na sua vida e você não tem ninguém para desabafar nos seus momentos ruins. A individualidade não supre o que somente a comunhão pode dar. Amém. Só consegue entender isso quem se submete ao discipulado. Amém. Aleluia. Só consegue entender isso quando é acompanhado, quando entende que Deus nos abençoa com pessoas. O que nós conseguimos entender nesse texto, acompanha comigo no capítulo 2, agora de Filipenses, no versículo 1, melhor dizendo, no versículo 12, o apóstolo Paulo começa dizendo o seguinte: de sorte que meus amados, olha que interessante, de sorte que meus amados, essa palavra que o apóstolo Paulo utiliza aqui em amados, é uma palavra que lá no grego koiné vem de ágape, ou seja, o amor sacrificial, o amor incondicional, que nós conhecemos como o amor de Deus. Olha que interessante. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer para os filipenses é o seguinte: filipenses, vocês podem até trair a minha confiança, mas eu amo vocês incondicionalmente. A minha comunhão com vocês é muito maior do que os seus erros e acertos. Eu os amo com o amor que eu recebi de Deus. Queridos, preste atenção nisso. Olha aqui para mim, por favor. Deus nos criou para sermos rios e não poços. Aleluia. Deus nos criou para sermos rios e não poços. Ou seja, a bênção que Deus está fazendo na sua vida não é para parar. Aleluia. Aquilo que Deus está fazendo na sua vida e na minha vida não pode parar em mim. Ou seja, aquilo que Deus está fazendo na minha vida, os milagres que Deus está fazendo na minha vida, aquilo que Deus está fazendo, me abençoando de uma forma tremendamente, não é só para mim. Só faz sentido quando eu abençoo o meu irmão com aquilo que Deus tem me abençoado. Amém. Então, pastor, se é isso, quando que eu vou ser abençoado? Com aquilo que Deus está fazendo na vida do irmão. Por isso
bastante tempo, Deus já te respondeu? Só que ele respondeu na vida do irmão. Para você ter essa resposta de Deus, você vai ter que se relacionar com ele. Meu Deus. Você vai ter que ter comunhão. Amém. Você vai ter que perdoar. Você vai ter que se relacionar. Você vai ter que engolir o ego e o orgulho. E amar o seu irmão como Jesus te amou. Grande parte das nossas orações Deus já respondeu, só que está na comunidade. Amém. Está na coletividade. Está na comunhão. Por isso que a vida cristã, quando algumas pessoas falam que a vida cristã é uma vida sozinha, isolada, isso é mentira. Amém. Eu e você, nós somos família de Jesus. Amém. Nós somos povo de Deus. Por isso que eu e você precisamos nos amar baseado no amor que nós recebemos de Deus. Eu olho para Deus e consigo encontrar misericórdia. Consigo. Então o que eu faço? Misericórdia para mim? Sim. Então eu preciso ter misericórdia para o meu irmão. Certa feita, Jesus foi perguntado da seguinte forma pelos doutores da lei: Mestre, quais são os maiores mandamentos? O que nosso Senhor respondeu? Amar a Deus sobre e amar o próximo como? A ti mesmo. Por isso que a cruz ela é uma haste vertical e outra na horizontal. Por quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Preste atenção nisso. Eu olho para Deus, consigo encontrar misericórdia? Sim. Então, se eu encontro misericórdia em Deus, eu olho para o meu irmão e preciso ter o quê? Misericórdia. Eu olho para Deus, eu olho para a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, consigo encontrar perdão. O que eu faço com o meu irmão? Eu perdoo. Eu olho para Deus, consigo encontrar bondade e fidelidade. O que eu preciso fazer com nossos irmãos? Ser bom com eles e ser fiéis a eles. Porque aquilo que Deus faz em mim não faz sentido se ficar só em mim. Faz sentido se eu passar para o meu irmão, abençoar o meu irmão com aquilo que eu recebi de Deus. A palavra de Deus diz que nós seremos conhecidos como discípulos de Jesus se nós nos amarmos. Olha que interessante. O que vai transformar a sociedade não é o quanto que eu prego bem, que eu canto bem, que eu toco bem, as estratégias, não é isso. O que vai mudar a sociedade é a qualidade da comunhão dos santos. Isso que vai mudar a cafona. Amém. Pela qualidade de como que nós, como igreja, nos relacionamos. Quem está entendendo diz amém? Amém. Amém. Ainda na carta de Paulo aos Filipenses, melhor dizendo, antes um pouquinho, eu gosto muito desse texto e tinha que trazer aqui para compartilhar com os irmãos, Mateus 26, versículo 50. A palavra de Deus diz o seguinte: Jesus, porém, lhe disse: amigo, o que vieste? Ou por que você veio? Então, aproximando-se, eles lançaram mão de Jesus e o prenderam. Olha que interessante. Jesus, porém, lhe disse: amigo, por que você veio? Com quem que Jesus está falando? Com Judas. Jesus está chamando Judas de amigo. Só que lá no original não é apenas amigo, é meu bom amigo. Jesus está mentindo, irmão? Não. Claro que não. O que Jesus está mostrando ali para Judas é o seguinte: Judas, por mais que você fez aquilo que você fez, você continua sendo meu amigo. Porque os seus erros não definem você. O que nos define, é aquilo que nós recebemos do Todo-Poderoso como identidade. Amém. Queridos, preste atenção nisso. Você sabia que Judas era o tesoureiro do grupo? Por que Judas era o tesoureiro do grupo, irmão? Porque a menor coisa que poderia acontecer em todo o ministério de Jesus ali era a questão monetária. O que Jesus estava querendo mostrar para Judas? Judas, já que seu coração está no dinheiro, toma esse negócio. Tenho coisas muito mais profundas e eternas para trás. Querido, se você está notando, anote isso. Das maiores riquezas
Olha que interessante. Capítulo 1 de Filipenses traz essa palavra entranhável. No capítulo 2 também traz a palavra entranhável. Só que no capítulo 1, essa palavra que Paulo utiliza aos seus amigos filipenses, ela vem de uma palavra chamada esplâncna, que significa o seguinte: é literalmente as entranhas humanas como sede da vida emocional, mas através do amor recebido de Cristo. Ou seja, a saudade que ele tinha dos filipenses era porque Paulo os amava em Cristo. Entendido até aqui, sim ou não? Sim. Agora, esse mesmo entranhável que o apóstolo Paulo diz no capítulo 2, ela vem de uma palavra chamada orquitimon, que significa a qualidade profunda e íntima que Paulo desenvolveu com os filipenses. Ou seja, uma relação profunda que foi construída passo a passo, ao ponto de Paulo mesmo estar preso, agradecendo a Deus. O que está querendo dizer aqui, meu querido? E eu queria que você guardasse isso no seu coração. Todos nós somos pessoas diferentes, construções diferentes, universos diferentes. Fomos criados de forma diferentes. Todos nós. Porém, eu e você, nós precisamos entender que o que vai inspirar uma sociedade é justamente a saudade daquilo que nós deixamos no coração deles. Querido, a sociedade às vezes nem vai lembrar daquilo que você falou, mas vai se lembrar como se sentiram quando estava perto de você. O que a palavra de Deus está querendo dizer para mim e para você, querido, é o seguinte: não existe discipulado EAD. Não existe apacentamento EAD. Nós precisamos ter comunhão. Amém. Nós precisamos cuidar uns dos outros. Amém. Eu e você precisamos cuidar do coração uns dos outros. Com quem que a gente aprende isso? Com o nosso maior discipulador, Jesus Cristo de Nazaré. Se eu falar para os irmãos que existe uma forma de você não se decepcionar com pessoas, você acredita nisso? Amém. Preste atenção no seguinte: muitas pessoas hoje, queridos, estão completamente desanimadas, muitas das vezes, desanimadas com relação às relações. Quer ver uma coisa interessante? Você não precisa dar um nome, tá ok? Mas vou fazer essa pergunta, você só levanta a mão. Quem aqui já se frustrou com gente? Levanta a mão. Tem irmão levantando duas mãos. Pode agachar. Olha que interessante. Quase todos nós nós nos frustramos com pessoas. Sabe qual é interessante? Pessoas ferem, gente. Ferem. Mas pessoas curam. Aleluia. Relacionamentos ferem. Relacionamentos ferem. Mas relacionamentos curam também. Mas pastor, na igreja só tem Judas. Tá bom, querido. É a mesma igreja que tem Pedro, Tiago e João. Você que escolhe com quem se relacionar. Uou! Você que escolhe. É porque muitas das vezes, querido, nós já nos frustramos muitas vezes. E a gente acha que todos os nossos próximos relacionamentos vai ser a mesma coisa. Quando na verdade não é assim. Não é assim. Quando nós olhamos para o ministério de Jesus, querido, preste atenção nisso. Nós vamos ver os ciclos sociais de Jesus. Repitam comigo, ciclos sociais de Jesus. Qual era o ciclo mais abrangente de Jesus? A multidão. Todas as vezes que nós vamos ver no Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vamos ver que o nosso Senhor Jesus Cristo estava cercado de gente, de uma multidão. E Jesus estava curando uma multidão de cegos. E Jesus estava purificando uma multidão de leprosos. E Jesus estava alimentando uma multidão. Sim ou não? Sim. Isso quer dizer o seguinte, que multidão, geralmente a gente se relaciona para abençoar, não é para esperar nada em troca. Amém. Você precisa o quê? De peixe? Então toma peixe. Você precisa de pão? Então toma pão.
precisa de oração? Então toma oração. Você não precisa cobrar ninguém. É a multidão, é o ciclo mais abrangente. Até porque quem faz parte da multidão geralmente só te valoriza por aquilo que você pode dar. Tanto que a palavra de Deus diz que quando o nosso Senhor Jesus atravessou o mar, esse mesmo povo estava lá de novo para comer. Quando nós vamos fechar um pouco mais dos ciclos sociais de Jesus, também era a multidão, só que a multidão dos discípulos. Preste atenção nisso. Essa multidão dos discípulos tinha, sim, momentos à mesa com Jesus. Mas grande parte do ensino dessa multidão de discípulos era através daquilo que Jesus ensinou para os discípulos. Estão compreendendo, sim ou não? Então ensinava para os discípulos e os discípulos ensinavam a multidão de discípulos. Sim? Então, o que isso nos mostra? Que vão ter pessoas que fazem parte do nosso ciclo social, às vezes nem tem tanto relacionamento assim com a gente, mas já tem pelo menos uma ideia de quem a gente é. Quer ver uma coisa interessante? Você conhece fulano de tal? Rapaz, eu conheço, é uma benção, hein? Pode contar com ele que é uma benção. Você não conhece a pessoa, mas através dessa resposta, como é que vai ser a sua expectativa de se relacionar com ele? Uma benção. Meu irmão, como é que é fulano de tal? Rapaz, corre. Corre. E ali, a pessoa até fecha o olho. Sangue de Jesus. Como é que você vai falar com esse irmão? Aqui, ó, é atrás. A paz do Senhor é de longe. Certo? Não conhece, mas já tem uma expectativa sobre aquilo que foi falado. Fechando o ciclo social de Jesus, os 12. Aí sim, Jesus abria as pérolas do reino. Eram para os mais próximos. Eram esses que Jesus permitia sentar na mesa. Eram esses que Jesus permitia com que caminhassem juntos, todo santo dia. Era com a multidão de 5.000? Não. Era a multidão com 120? Não. Era com os 12. Fechando um pouco mais do ciclo social de Jesus. Jesus tinha 3. Pedro, Tiago e João. Foram esses 3 que Jesus levou para orar. E Jesus disse o seguinte: poxa, por que vocês não estão orando junto comigo? Foi por esses 3 que Jesus disse o seguinte: estou angustiado até a morte. Jesus não falou estou angustiado até a morte para 5.000. Não falou para 120, não falou para 12. Falou para aqueles que pode contar na mão. A gente não abre o nosso coração para todo mundo. A gente abre o nosso coração para aqueles que têm caminhado com a gente. E dos 3, Jesus tinha um, que era João. Então percebam, não é que a gente se decepciona com gente, é a gente que coloca essas pessoas no patamar onde não deve estar. Pessoas às vezes que precisam estar na multidão, a gente está tratando como crentes. Pessoas que deveriam ser o nosso João, está longe, na multidão, lá com 5.000. Pessoas que deveriam estar sentadas à mesa com a gente. A gente está tratando lá como uma multidão apenas de discípulos. Querido, preste atenção. Tudo aquilo que Deus faz é perfeito. Tudo aquilo que Deus faz é perfeito. Nós precisamos nos relacionar com todos, mas nós precisamos nos relacionar como Jesus também se relacionou. E querido, eu te garanto que através da qualidade dos nossos relacionamentos, através dessa visão que Deus dá, através dos nossos entranhados laços de afeto, essa cidade vai ser ganhada para Jesus. Amém. É através daquilo que nós recebemos de Deus como comunhão. Antes de nós concluirmos, uma história diz que um rabino estava numa festa de casamento. Preste atenção nisso. E nessa festa de
Nós fomos para a educação física. Nós voltamos. Quando esse meu amigo foi pegar o relógio na mochila dele, ele começou a gritar: tem um ladrão aqui na sala de aula. Tem um ladrão aqui na sala de aula. Ele começou a gritar. Nós éramos 20 pessoas, eu era pequeno. E começou a falar: tem um ladrão, tem um ladrão, tem um ladrão, tem um ladrão. E eu desesperado, porque eu não fiz aquilo ali de maldade. Foi quando o Senhor levantou e eu falei assim: agora eu vou apanhar. O Senhor levantou e fechou a porta da sala. Eu falei assim: já vou entregar minha alma, porque, né? E o Senhor falou o seguinte: todo mundo, um do lado do outro, agora, aqui na frente. E fomos todos nós, um do lado do outro, perfilando. O Senhor pediu para todos nós fecharmos os nossos olhos e de costa para onde nossas mochilas estavam. Nós ficamos de costa, nossos olhos fechados. E o Senhor foi em todas as mochilas da nossa sala. E eu estava tão angustiado que eu olhei para trás e vi que o Senhor estava mexendo na minha mochila. E eu estava com medo e olhei para frente. E eu percebi que o Senhor mexeu em todas as mochilas de todos os alunos. O Senhor foi, pegou o relógio, entregou para o meu amigo e pediu para a gente sentar. O Senhor não falou nada comigo naquele dia. O Senhor não falou nada comigo no outro dia. O Senhor não falou comigo no outro mês. O Senhor não falou comigo nada, não falou nada comigo o ano inteiro. Naquele momento eu entendi o que ia ser um professor. É ensinar além das palavras, mas com comportamento. E aí aquele rabino olhou para ele e falou assim: caramba, que história! E o rapaz falou o seguinte: o senhor lembra disso tudo? Aí ele falou: não lembro. E aquele ex-aluno falou o seguinte: mas rabino, como que você não consegue lembrar disso? Ele falou: olha, desculpa, eu não consigo lembrar. E ele com raiva falou o seguinte: rabino, eu te contei onde é que a gente morava, falei o que estava acontecendo, falei do relógio, que eu peguei o relógio do meu amigo, roubei o relógio, coloquei na minha mochila. O senhor foi em todas as mochilas, o senhor não lembra disso? Ele falou: não lembro. Como que o senhor não lembra? Ele falou: porque quando eu pedi para vocês fecharem seus olhos, eu também fechei os olhos. Misericórdia aquela. E não sacrifício. É esse amor que Deus quer com que a gente vive. Nós somos maiores do que os erros e também maiores do que os acertos. Nós somos o povo de Deus. Amém. Nós somos o povo de Deus. Não tenha medo de ser discipulado. Amém. Não tenha medo. Ao contrário, agradeça a Deus por essa oportunidade de aprender mais com Jesus e sobre Jesus. Para com que essa cidade seja impactada com a visão que Deus deu para essa igreja. E eu tenho certeza absoluta que quando nós voltarmos aqui, próximo ano, em nome de Jesus, Amém. cada um de pelo menos vocês vai ter ganho pelo menos 2, 3 pessoas para Jesus. Aleluia. Essa é a nossa oração. Não tenham medo de viver a visão que Deus deu para vocês. Amém. Não tenham medo de aprender no Evangelho. Não tenham medo de viver como igreja. Não tenham medo de desenvolver os entranháveis laços de afeto entre vocês e de Deus para vocês também. Em nome de Jesus. Feche seus olhos, por favor. Pedir para você fechar os seus olhos, mas abrir seu coração, por favor. O Senhor nos trouxe lá de Cabo Frio para estar aqui essa noite. Não foi para passeio, mas foi para mostrar para você e para orientar você. Libere esse perdão que está no seu coração, em nome de Jesus. Perdoe, tenha misericórdia.
sua alma essa noite. Deixa o nosso Senhor Jesus Cristo cuidar de você essa noite, em nome de Jesus. Mas, pastor, eu já tenho 10, 15, 20 anos de igreja, tudo bem, não tem problema. Mas aquilo que Deus tem para você essa noite é Deus. Querido, em nome de Jesus, não perde o que Jesus está querendo fazer essa noite para você. Nós estamos no dia da visão, no domingo da visão. Talvez o seu coração esteja machucado, ferido essa noite. Talvez você não saiba, mas Jesus já está preparando todas aquelas pessoas que você vai ganhar para Ele.
Que em nome de Jesus seja conhecido o local onde tem mais cristãos no Rio de Janeiro. Essa é a nossa oração. Essa é a nossa oração. E tudo vai depender da qualidade da qual os irmãos amam a Deus e se amam aqui na terra. Tudo vai depender disso. O discipulado vem do coração de Deus. Não tenha medo de se entregar 100% para Jesus. Não tenha medo. Deixe o Senhor cuidar do seu coração. Deixe o Senhor cuidar da sua alma. Em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui essa noite para render graças ao Senhor. Porque o Senhor é bom em todo tempo. Pai, muito obrigado porque o Senhor tem preparado um novo nível para essa noite. O Senhor tem preparado, Pai, corações em toda a cidade que serão, Pai, transformados através da palavra de Deus e através do amor de Deus e através da comunhão dos santos aqui na Bíblia. Pai, que o Senhor os use para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Que em nome de Jesus o Senhor seja glorificado através da Senhora. Em nome de Jesus. Amém. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, relimam. Ele está passando aqui nessa noite, por onde o rio passar, ele vai transformar, tudo vai. Pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está nesse lugar. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Se assim eu quero beber. Fonte de águas vivas, tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Existe um rio. Existe um rio, Senhor, que flui do teu. Águas que correm do trono, águas que curam. Está aqui nesse lugar, por onde o rio passar, ele vai, tudo vai. Ele leva. Esse rio está nesse lugar. Quero beber
sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Eu quero beber. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de água viva. Ele é a fonte, Ele é a fonte de Senhor. Tu és o rio, Senhor. Ele é a fonte de água viva. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Eu quero beber do teu rio. De águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Há um rio cujas águas são limpas. E esse rio é o próprio Espírito Santo. Esse rio está passando aqui essa noite. E ele está curando corações. Ele está curando corações. Ele está curando corações. Ele está cicatrizando feridas. Ele está renovando. Ele está refazendo. Ele está restaurando. Ele está quebrando orgulho, destronando orgulho. Sinta o abraço dele. Sinta o afago dele. Sinta o amor dele. Sinta a paz dele. Jesus Cristo está aqui essa noite. Jesus Cristo está aqui essa noite. Jesus Cristo está aqui essa noite. Ele está consolando o seu coração, confortando o seu coração, trazendo paz, 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 paz que excede todo qualquer entendimento. Filipenses 1:3, novamente na tela. Se você entendeu a palavra, se colocar em prática a palavra, dou graças a meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Sabe o que reparamos ao longo da jornada cristã, da caminhada cristã, da vida cristã? Falamos muito daquele que nos fere e falamos pouco daquele que nos abençoa. Te pergunto, qual nome você lembra hoje que abençoa ou abençoa já muito a sua vida e você nunca falou muito obrigado? O muito obrigado. A partir de hoje você vai ter o coração mais grato para essa vida, que foi instrumento de cura, instrumento de discipulado no seu coração, que abraçou, que investiu, potencializou seus dons, foi usado para estabelecer o caráter de Cristo na sua vida. Ainda hoje você vai abraçar, se for possível, vai ligar, se for possível, mandar mensagem, se for possível, aquela pessoa que um dia
te abençoar. Enquanto o pastor pregava, eu lembrei dos primeiros passos do pastor Theo, da pastora Camila aqui à frente do Bíblia tá fora. O primeiro ano foi um ano de muita cura mesmo. A igreja estava ferida. Então logo também fomos feridos pela igreja. Ouvimos muita coisa nos feriu, que nos machucou. Mas a chave virou quando Deus falou, nosso segredo, orando. Ama esse povo. Ama esse povo. Ama esse povo. Porque esse povo que hoje tiver vai ser curado por mim e vai transformar a Tafona. 6 anos que eu vejo de perto o poder do Senhor, curados para curar. Falar sobre discipulado é lembrar que ele passou pela minha vida. Certa vez pastor Hebe pregando, pastor Hebe disse assim: o nosso negócio é gente. É isso. O nosso negócio é gente. Amém? Bíblia tá fora. O nosso negócio é gente. 2 perguntas. Quem essa semana você vai procurar para discipular? Outra pergunta. Qual pastor, qual líder, conselheiro da semana você vai procurar para abrir o coração e ser discipulado? Para de correr da responsabilidade em cuidar de alguém, ou para de correr de rasgar o coração e ser discipulado. Assim como o pastor falou, ministrou e orou, que o Senhor pode destronar todo o nosso orgulho em nome de Jesus. Que palavra! Uau, que palavra! Fomos sacudidos por dentro. Vale a pena ser igreja. Tão bom e suave é que os irmãos vêm. Pare de ouvir a voz de Satanás. Pare de fugir de ser igreja. Pare de fugir da comunhão. Deus seja louvado por essa palavra linda e abençoada. Deus trouxe o pastor, o amigo, o irmão de Cabo Frio para cá para entregar uma palavra tão preciosa. Meu coração está estremecido, igreja. Está estremecido, igreja. Está estremecido porque eu posso dizer que essa noite ouvimos a voz do céu falando conosco. Vale a pena investir em vidas. Vale a pena abraçar pessoas. Vale a pena ser igreja em nome do Senhor Jesus. Você está abençoado? Você foi abençoado? Olhe pelo pastor Eric, em nome do Senhor Jesus. Nós temos um compromisso a partir de hoje. Orar pela sua vida, pela sua casa, pelo seu ministério. E ao final agora da oração, adquira o livro do pastor Eric e seja muito abençoado em nome de Jesus. E até ganhar uma dedicatória comprando o livro do pastor Eric em nome do Senhor Jesus. Você pode dar a mão para o seu lado aí em nome de Jesus. Se for possível, unir as alas também em nome do Senhor Jesus. Desde o dia 31 de janeiro, 31 de dezembro, o Senhor tem estabelecido um novo tempo na igreja. E é surpreendente o que Ele tem feito a cada mês. O mês de maio foi maravilhoso. Que mês? O mês de junho já começou com tudo. Ainda temos a festa nas águas, festa nas células. Muita coisa para acontecer no dia a dia da igreja, da comunidade, da cidade, da região. Mas não é mais da nossa maneira. É da maneira dele. Que seja assim. E da maneira dele é assim. De mãos dadas. Em nome de Jesus. Eu vou orar. Então depois do ministério também, quando encerrar com uma canção. Em nome de Jesus. Pai, obrigado por essa noite. Que noite linda. Que noite abençoada, Pai. O Senhor se fez presente o tempo todo, Pai. Obrigado mais uma vez por trazer o teu servo, Pai, de Cabo Frio para cá. Era o teu profeta essa noite, era o teu pastor, era o teu filho, Pai. Guarda o coração do teu servo, Pai. Guarda a casa dele, Pai. Tudo que tem o nome dele, Pai. Livre de todo o mal em nome de Jesus, Pai. Abençoa o ministério dele, Pai.
ministério dele. E que ele possa, Pai, mesmo sem entender, te obedecer. Abençoe, Pai, mesmo poderosamente, Pai. Eu posso não entender, mas só ministra o coração do teu servo, Pai. Prepare o teu servo para o novo tempo que ele irá viver, Pai. Prepare o teu servo para o novo tempo que ele vai viver, Senhor. Prepare o teu servo, Senhor, para o novo tempo que ele vai viver, Pai. Capacita o teu servo, Pai. Equipa o teu servo, Senhor. Transiciona o teu servo, Pai, para o novo tempo que ele vai viver, Pai. Um tempo desafiador, um novo tempo. Existe novas ferramentas, Pai. Então possa equipar o teu servo, Pai, para o novo tempo, Pai. E que a transição seja em paz. Dê discernimento de todas as coisas, a tua vontade, do teu tempo e a maneira que as pessoas estarão ao lado do teu servo, Pai. Todo espírito de engano cai por terra em nome de Jesus, Pai. Seja feita a tua vontade na vida do teu servo, na casa dele, no ministério dele. Em nome de Jesus. Eu coloco o pastor Eric em paz, Senhor. Que o Senhor realize os teus sonhos através do teu servo, Pai. Nós oramos cada irmão, irmã, visitante que está aqui essa noite, Pai. Saímos daqui com a marca de Cristo, Pai. Saímos daqui reconhecendo que a cada dia só nos faz uma igreja cristocêntrica, Pai. Curados para curar. Nós queremos perdoar todo aquele que um dia nos feriu. Nós colocamos à disposição, Pai, como instrumento do Senhor. Livra-nos, Senhor, de toda a retaliação do inferno em nome de Jesus, Pai. Abençoe os jovens que viveram, Pai, tudo no acampamento, Pai. Abençoe liderando essa igreja, Pai. Abençoe, Pai, o Ministério Livre Soul, Pai. Assim como eles vieram em paz e segurança, os leve também em paz e em segurança. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, que o poder e o consolo do Espírito Santo de Deus sejam com todos. E o povo Deus diz: dê um abraço, apertar, mandar o seu lado aí.